Muito bem, estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. E hoje a nossa conversa é sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. Nosso entrevistado é Newton Costa, professor visitante do Departamento de Filosofia da UFSC. Bom, professor, agora neste segundo bloco eu queria falar sobre grandes potências investem em pesquisa e o Brasil faz o caminho inverso. Essa é uma realidade mesmo? Eu tenho a impressão que é. Parece que, principalmente a parte política, os brasileiros e os brasileiros em geral não têm a mínima consciência da importância da ciência para o desenvolvimento do próprio país. O Brasil nunca será uma potência de primeiro time, uma potência tipo Estados Unidos, França ou Inglaterra, se não desenvolver ciência. Hoje em dia não dá. Qualquer coisa que você queira fazer a mais, você precisa de robótica, precisa de teoria da informação, precisa de uma série de coisas que são essenciais e que só pode ser obtido numa universidade ou num grande instituto de pesquisa parecido com uma universidade. E a gente não vê, novamente eu repito o que eu disse, que haja qualquer planificação de assim, não, vamos planejar isso aqui para obter o seguinte resultado. Nós queremos, em 10 anos, transformar o Brasil num país em matéria de pesquisa de primeiro mundo. Não existe isso. Muda o governo, mudam os planos, ora tem problemas econômicos, ora não tem. Você não sabe direito as universidades para que servem, o que devem fazer, como deve ser dirigida. Eu podia fazer só uma comparação com a Polônia, que eu conheço muito bem, inclusive vivi na Polônia. A Polônia, na minha especialidade, no começo da minha carreira, que era lógica matemática, a Polônia era primeiro time, e é ainda mais ou menos hoje. A coisa começou no final da Primeira Guerra Mundial. A Polônia estava dividida entre Prússia, Alemanha, Rússia e outros países, e um grupo de jovens percebeu que exatamente naquele momento os aliados venceriam e a Polônia se tornaria independente depois de quase 100 anos debaixo do atacão de outros países. Então um grupo... O senhor morou lá que ano? Isso nos anos 60, 60 e pouco. 1960, nessa década. Exatamente. E eu não vou entrar em muitos detalhes, mas um grupo de jovens matemáticos poloneses, e naquela época a Polônia não tinha nenhuma importância do ponto de vista científico, eles resolveram o seguinte problema: o que devemos fazer para que a Polônia, em 10 anos, se torne, na área de lógica, fundamentos e outras áreas da matemática, um país de primeiro mundo, rival de qualquer outro país. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas veja bem, ele tinha um plano. Por exemplo, nós não podemos competir com a Alemanha, que na época era o maior país em matéria de matemática. Então, vamos escolher certas áreas que não são muito bem cultivadas, que nós vamos cultivar. Vamos ver como é que nós encontramos... Eles sabiam até onde esticavam a perna. Claro, e outra coisa, vamos ver... Não tem além daqui até lá, não dá, exatamente, mas até determinado ponto eles conseguem... Claro. Dar conta do recado. Dar conta do recado. E mais do que isso, vamos, nas escolas, pedir para os professores que quando aparecer lá uma pessoa com capacidade para matemática e tal, a gente já recruta, já chama para a universidade, já ensina um ensino particular, etc. Pois bem, a Polônia em 10 anos se transformou de um zero num dos maiores centros de lógica matemática e outros temas do mundo, que nesse ponto podia competir com qualquer outro país. E ainda é. Ainda é, em certas áreas. Mas eu quero dizer que foi feito assim. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, destruíram toda a Polônia praticamente. Por exemplo, Varsóvia, destruíram casa por casa. Parece que somente uma igreja conseguiu sobrar. Os alemães destruíram casa por casa. E aí, na reconstrução, a primeira coisa que se fez foi o seguinte: a Universidade de Varsóvia começou a dar um curso
de matemática, um curso especializado lá em teoria dos conjuntos, uma coisa assim. Agora, professor, o senhor, eu diria, fez o caminho inverso do que está acontecendo com alguns exemplos aqui no país. O senhor saiu daqui já bem mais jovem, né? Fez carreira acadêmica em outros países, não só aqui da América Latina, Estados Unidos, Europa, e agora voltou. E alguns cientistas brasileiros, alguns intelectuais, estão deixando o Brasil porque a coisa está crítica. Qual é a sua posição sobre essa saída aí de cientistas para, quer dizer, a solução individual, mas por coletivo... Não, é uma verdadeira, uma coisa horrível para o Brasil. Mas a tendência é exatamente essa. Os grandes centros, como nos Estados Unidos, na Europa, atraem. E um cientista, o que ele quer, um grande matemático, um físico, o que ele quer é fazer matemática e fazer física. Não pode fazer aqui, vai fazer lá fora. E não tem solução, não dá para aprender. A não ser que, no caso, por exemplo, da Rússia, da União Soviética, em que não deixavam ninguém sair, fecharam as portas, etc. Mas nós não podemos fazer isso. Então, o que acontece é uma sangria. Os jovens mais brilhantes geralmente saem. Infelizmente, né? Infelizmente, pois é, para nós, porque é como aquela frase que eu citei de Napoleão. Eu, até mudando um pouquinho, eu dizia o seguinte: você julga um país pelo nível de suas universidades. Um país que não tem uma universidade que produza conhecimento, que produza novidade, tecnologia, etc., não é um país de primeiro mundo, não é nada. É um aglomerado de... Agora, professor, por que o investimento em pesquisa não é prioridade no Brasil? A prioridade é outras coisas, menos o investimento em pesquisa. A impressão que me dá é exatamente isso. Falta do espírito napoleônico. Coisa que acontece em outros países. Em outros países, os Estados Unidos, há uma política de incentivo à pesquisa. Agora, num país como os Estados Unidos, também precisa ficar bem claro o seguinte: não é só o Estado que faz isso, porque o mal aqui do Brasil é só o Estado que faz. Nos Estados Unidos, há grandes fortunas que são doadas para desenvolver pesquisa. Há grandes companhias particulares que auxiliam a pesquisa e contribuem para desenvolver pesquisa. No Brasil, não. Na realidade, é quase que tudo feito dentro do serviço público, o que é muito ruim, mas realmente muito ruim. Muito bem, estamos hoje falando sobre o futuro do Brasil sem investimento em pesquisa científica. E para isso, nós convidamos aqui o professor Milton Costa. Ele é visitante do Departamento de Filosofia da UFSC, portanto, professor visitante. Vamos fazer um intervalo. A seguir, a eleição de um novo presidente em 2018 poderá ser a solução para a retomada de investimento em pesquisa? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.